Deus, nós estamos aqui agradecendo por tudo. Recebemos dívidas, ofertas que nos passaram. Os que não têm para dizimar nem ofertas, Senhor, mas nós temos ofertas, Senhor, que o nosso mundo possa ter para depositar na sua casa. Eu convido todos a abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 13, a parábola do semeador. Glória a Deus. Glorificado seja o seu braço. Mateus, capítulo 13. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus amado. Capítulo 13, versículo 18 ao 23. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Amém. Diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporal. Então, chegada a angústia e perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Então dá frutos, e um produz 100, outro 60 e outro 30 por Amém. Glória a ano. Deus. Graças a Deus. Estava conversando com o pastor Edson, tem um canal no YouTube que se chama Evangelização Virtual. E o foco aqui será divulgar todo o culto aqui, de preferência das 7 às 9, como faz a abertura, porque isso, além de fortalecer, há pessoas que não vêm à igreja por causa de enfermidades, ou alguma coisa que impossibilita elas, mas isso não impede elas de assistir o culto. E quanto mais nós se empenharmos na obra, o nome do canal já é justamente evangelização virtual, porque o foco é levar a mensagem a quem está mais distante e a quem não pode ser edificados e impactados pela palavra de Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Neste Senhor. culto de missão, tratado hoje sobre a parábola do semeador. Quem é o semeador? O semeador somos nós. Nós que semeamos a palavra, nós que divulgamos a mensagem. Aleluia a Deus. Quando Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, tem alguns textos que dão apoio a esse texto aqui, e quem é um bom leitor aí da Bíblia vai entender isso com muita facilidade. Qual o maior propósito nós seguir a Deus, de servir a Deus? Qual o maior propósito? Após a morte, aqui, alcançar a vida eterna. Porque não faz sentido nós seguir a Deus pelas coisas da terra, pelas coisas daqui. Então nós seguimos a Deus pelaquilo que Ele nos prometeu: uma nova morada, uma nova vida, um novo céu e uma nova terra. Aleluia a Deus. Então, quando nós já entendemos assim, já começamos a viver como que já estivéssemos lá. Glória a Deus. Aleluia. Sabendo dos infortúnios, das dificuldades que existem aqui, mas sabendo, como Paulo
18, maior é a glória que há de vir, que há de ser. Então, quando Jesus, ele fala aqui na parábola do semeador, ele chega a tratar aqui no versículo 22 da sedução das riquezas, e várias vezes ele trata sobre esse assunto. Eu quero que você entenda hoje comigo também, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Alguns têm distorcido essa palavra, porque o inimigo, como Paulo disse lá em 4:4 de 2 Coríntios, ele diz o seguinte, que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Então há líderes religiosos que são incrédulos, que são falsos, são mentirosos. Há muitos entre os escolhidos que são joio. Então tem levado o ser humano a pensar só nas coisas da terra. E Paulo escreve uma carta aos irmãos de Colossenses, aos Colossenses, dizendo: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são daqui da terra. Porque se você meditar comigo, o propósito maior de seguir a Cristo. Quando Jesus começou a revelar-se em seu ministério, ele passa na beira da Galileia e diz: Pedro, vem, segue-me. Mas Pedro tinha contas a pagar, tinha uma família para manter. Pedro tinha uma vida, e agora a sua vida seria diferente. Mas até então, a Bíblia não revela detalhes de como era o chamado de Jesus para ele. Apenas Jesus passou e disse: vem, Pedro, me segue. E Pedro, ele passou e disse: vem, Mateus, me segue. Vem, Tomé, me segue. Vem, Judas, me segue. Vem, Natanael, me segue. Vem, Mateus, vem, João. Eles seguiram. Ao pergunto: e qual o propósito? Qual o propósito? Porque tudo tem propósito. Tudo tem. Você vai em busca de um emprego, você quer um salário, você quer se manter. Você vai à igreja, você quer uma vida espiritual bem. Você quer se sentir bem. Você quer estar bem. Bem espiritualmente, bem na família, bem em todos os lados. Tudo tem propósito. Chegou a ouvir alguns mais velhos dizendo que ninguém põe um prego na parede sem que não seja para pintar. Então tudo tem um propósito. E seguir a Cristo, qual é o propósito? O propósito é justamente esse: é alcançar de fato uma vida onde João recebeu a mensagem que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Então é essa a vida que a gente quer, e é com esse propósito que nós seguimos. E Jesus, ele nos deu garantia de que isso iria acontecer. Porém, ele estava antenado a essa questão da presunção humana pela vida da terra. Como assim? Por exemplo, a Bíblia ela não nos deixa sem resposta. Em algumas passagens já vai deixando bem claro. Primeiro, aquele jovem rico. O jovem rico, ele queria os dois reinos. E ele podia ter, porque a Bíblia não condena a riqueza. Sabe qual é o problema? O problema é que ele queria o de lá, mas estava pegado daqui. Ele podia ter o daqui, sem que o seu coração estivesse nas coisas daqui. Eis aí o problema. Eu estudo, por exemplo. Eu faço faculdade, faço curso técnico, busco outras coisas, mas eu todos os dias peço a Deus: não deixe isso uma ponta do meu coração. Porque o sábio Salomão escreveu em Provérbios dizendo: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque tinha um senhorzinho que era visitado
E aí chegou num certo momento, os parentes dele disseram: mas pai, o senhor sempre foi dessa religião, o senhor sempre serviu esses deuses, tira isso da cabeça, isso não é para o senhor ser crente, seguir a Deus, a Jesus Cristo. Ele disse: enquanto estava na cabeça, não para me tirar. O problema é que agora desceu para o meu coração. Quando desce para o meu coração, não tem jeito. Então, se nós seguimos a Jesus Cristo de coração, nada nessa vida, nada nessa vida vai poder sobrepor os propósitos de Deus na nossa vida. Porque nós temos um propósito maior, que é ter uma vida com Ele lá na frente. Glória a Deus. A segunda parte foi quando Jesus multiplicou os pães. Jesus multiplicou o pão, saciou a multidão de forma física, de forma literal, e saiu. Foi orar no monte, depois voltou, entrou no mar, os discípulos passou para o outro lado do mar, e a multidão começou a procurar ele. Mas ele conhece o coração do homem. Lucas e João deixou bem claro: não era necessário ninguém dizer nada a ele, porque ele já via dentro do coração do homem. A multidão disse: Rabi, onde tu estavas? Nós te procuramos por todos os lugares. Ele disse: vós não me procurais pelo pão do céu, vocês estão me procurando pelo pão que eu multipliquei aqui. Eu sei que vocês têm fome, vocês precisam, mas há um pão que precisa de fato alimentar a vossa alma. É essa palavra que eu estou dizendo. Porque essa palavra produz vida. Essa palavra produz verdadeiramente a fome que existe dentro de você. Então aí, mais uma vez, Jesus viu a preocupação do homem com as coisas da terra. O pastor Edson pregou aqui há alguns dias falando sobre buscar primeiro o reino do céu e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba aí mais uma vez que a Bíblia não condena os bens materiais. A Bíblia não condena a riqueza material. Inclusive há homens multimilionários no nosso meio e também dentro da Bíblia. Paulo, por exemplo, disse: o dinheiro é a raiz. O dinheiro não é o problema. E o dinheiro não é o mal. Ele é a raiz. Cuidado para ele não tomar conta do seu coração. Então ele já deixou bem claro essa parte aí. O que nós temos que prestar atenção por toda a nossa vida é que o que Deus tem para nós também tem valor. E é um valor inegociável. Infelizmente, muitos escolheram o caminho aí das facilidades. Mas eu quero fazer aqui, tocar em dois pontos importantes. Primeiro, há sim, algumas vezes, a necessidade de nós abdicar, deixar de lado alguns interesses pessoais pela obra, porque ela exige sacrifício. Mas não é que você vai ficar de mãos vazias, é que em troca daquilo Deus vai te dar uma maior. Glória a Deus! Aí é com você. Amém. A segunda parte que eu abri a Bíblia e vi, senti que aquela mensagem era para esse dia de hoje, foi a mensagem que diz o seguinte: liberdade em Cristo. O título: liberdade em Cristo. E aí há um ponto muito interessante, porque há uns dias desses, uma pessoa estava dizendo para mim que não ia à igreja, que não servia a Deus, que não queria fazer nada, porque não queria ter uma vida reprimida, uma vida cativa, uma vida isenta de corrupção. Ele queria liberdade. Aí eu ressalto mais uma vez: olha como o inimigo cegou a visão dos incrédulos, porque para eles é como que nós vivemos cativos, para eles é como que nós vivemos presos, para eles é como que não curtimos, mas não é bem assim, não é desse jeito.
somos livres. Aleluia. Paulo escreveu aos Efésios dizendo: ele subindo ao cativo, levou o cativeiro, levou os homens presos e deu liberdade. Efésios 4 e 11, portanto. Ou seja, ele nos deu liberdade e nos deu o dom. Aí aqui, o que nós já entendemos, que somos livres. Aleluia. Livre. Olha, deixa eu dizer o que é livre. Livre é você fazer algo que não é forçado. Que não é forçado. Livre é não ter vício. Deus disse ao homem, assim que ele criou o homem: e vós crescei, multiplicai e ele disse mais o quê? Crescei, multiplicai e dominai. Não é ser dominado, é dominar, é dominar. Ou seja, Deus nos criou para dominar, não ser dominado. Mas não existe uma posição hierárquica, eu não estou falando isso. Então, obedeça ao meu líder, ao pastor. Ele obedece ao pastor presidente e assim sucessivamente. E o limite aí é Deus. O limite dessa hierarquia é Deus. Ou seja, há essa obediência. Mas o que eu estou falando aqui de liberdade é quanto as coisas que existem no mundo. Por exemplo, uma pessoa que bebe, ela é dominada pela bebida. Ela é viciada. No dia que não beber, adoece. E quando aquilo sair, de fato, consumir o corpo, mata. Então aquela pessoa ali, ela está dominada, mas ela se sente livre. Veja a gravidade da cegueira espiritual. Ela se sente livre. Ela diz que para ela beber, ela se sente feliz, se sente alegre. Mas é aquilo que não tem ela. Vem a segunda parte. Uma pessoa que fuma é dominada pelo fumo. Uma pessoa que vive na prostituição é dominada por esse vício. Uma pessoa que vive em jogos é dominada por esse vício. E assim sucessivamente. Mas na mente delas, elas estão livres e não estão. Paulo disse: se for ainda, ao que Paulo fala a respeito dessa liberdade, se for ainda para ser livre, para ser escravo, eu ainda prefiro ser escravo de Deus. Eu ainda prefiro ser escravo de Deus, porque aí eu serei escravo só das coisas boas. Deixa as coisas boas me dominar, deixa o amor me dominar, deixa a humildade, deixa a mansidão, deixa as boas obras, que elas me dominem, que elas me agarrem e que eu viva somente para mim. Mas que jamais as coisas do mundo possam ser. Se for para ser, que seja. Quando Jesus cita a parábola do semeador, é maravilhoso. Parábola, ele está retratando história que tem um sentido verídico em nosso meio. Ele olha assim e não há maior mensageiro nem semeador do que ele. E por isso que nós não podemos às vezes se frustrar quando fazemos algo. Por exemplo, uma vez eu senti no coração de fazer um evento evangelístico e o tema era ganhando almas. E aí não teve conversão de almas, mas a semente ela foi plantada. Talvez não teve naquela hora, mas teve depois. Porque nem tudo acontece na hora, vai acontecendo depois. Perceba que o resultado completo, põe isso na cabeça. O resultado completo de algo que nós queremos, nós só alcançamos com pequenos esforços todos os dias. Você às vezes não pense que por fazer uma coisa só, algo vai acontecer. Não, leva tempo. Ou às vezes você tem que estar fazendo constantemente. Tem que entender como a Bíblia diz: há tempo determinado.
nós como evangelistas, missionários, semeadores, às vezes pregamos, ensinamos, falamos, saímos nas ruas, abraçamos, entregamos a mensagem, nós olhamos o sorriso no rosto daquela pessoa, aquele olhar brilhante. Eu já entreguei uma literatura assim muitas vezes, e aquele jovem olhou assim para mim e recebeu com tanta alegria, como que fosse dinheiro. Às vezes você pega um valor em dinheiro mesmo e aquela alegria. E aquilo ali transmite uma mensagem para você. E você, como um pregador, como um mensageiro, você sempre que está fazendo algo para ver ali uma mudança na vida de alguém. Então, nós sabemos que a mensagem, ao ser plantada, ela é plantada, e a Bíblia diz aqui que cada pessoa simboliza um terreno. Às vezes vai em um lugar, que lugar é esse? É uma pessoa. Aquela pessoa, ela está com a cabeça voltada para o mundo. Então, às vezes, ela aceita a palavra, e é uma bênção, é uma maravilha, é uma alegria. Mas quando vem as dificuldades, aí ela foge. É interessante essa parte, porque em meio às lutas, em meio às dificuldades, era para o ser humano se apegar mais a Deus, era para ele correr mais, para estar mais diante da cruz, estar mais firme na palavra, Aleluia. estar mais firme na oração, estar mais firme no louvor. Mas não, elas se afastam, como que isso vai resolver os problemas, e não vai, isso vai aumentar. Mas sabe o que é? É que o inimigo entra na cabeça dessas pessoas e diz a elas que o que elas estão passando é devido ao caminho que elas estão e a quem elas estão servindo. Deus que é a solução na cabeça de muitos por aí nesse problema. É assim que muitos entendem, é assim que muitos veem. Aí começa a decadência humana, aí começa a decadência espiritual, e o ser humano só vai afundando, afundando. Mas ele achou que se desviar do caminho seu ia resolver, não resolveu. Achou que se afastar da palavra ia resolver, não resolveu. Achou que se afastar do louvor, da oração ia resolver, não resolveu. E aí ela começa a voltar aos vícios, acha que aquilo vai resolver, não resolve. Aí começa a se envolver em círculo de amigos que só faz aquela pessoa afundar. Não tem progresso, não tem futuro, não tem nada, e não resolve. Aí eu vou recorrer aos médicos porque eu já estou doente, também não resolve. Vou procurar psicólogos, não resolve. Aí começa a vir os apertos, as dificuldades muito mais. Chama as autoridades, não resolve. Sabe por quê? Porque quem resolve é Deus. E quando as lutas aumentam, diante deles devemos estar mais alegres, buscando como Jó, como Abraão, como Isaac, como Moisés, Josué. Quando a luta travou, Josué olhou, gritou, Deus fez o sol parar. Deus fez o sol parar. Deus fez o relógio de casa voltar. Quando as lutas aumentam, nós devemos se agarrar mais aos pés de Deus. Aleluia. Depois de 12 anos de sofrimento, investindo em médicos, sendo repudiada pela sociedade, aquela mulher de fluxo de sangue já viu a morte cara a cara. Ela disse: não tem outro, eu vou me lançar nos pés dele, e ali eu vou alcançar o reino. Glória a Deus. Ela poderia cometer um suicídio, ela poderia fugir do lugar mais distante deste mundo, mas ela disse: eu vou para Jesus Cristo, vai resolver. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glorificado. Nunca enxergue o fim enquanto Deus disser que não é. Põe isso na sua cabeça, se puder anotar. Nunca enxergue o fim enquanto Deus não disser que é.
Maria viram que Lázaro morreu, elas enxergaram o filho. Em que parte ela não enxergou o filho? Quando Lázaro estava doente, mandou mensagem. Mas quando Lázaro morreu, você não vê dizer que elas mandaram mensagem. Porque elas enxergaram o filho. Mas quando Jesus chegou, ele mostrou que o fim, quem é determinado a ele, é aquele que é o fim é quando ele determina o ponto de partida, o ponto de chegada. É ele que determina a altura, é ele que determina. Tudo está no controle das mãos. A outra semente, a semente que recebeu a palavra em meus espinhos. Teve uma semente que recebeu a palavra em meus espinhos, se preocupou tanto com as coisas da terra, que ela entendeu a palavra como algo de comum. Interessante é que aqui é a maior riqueza que existe na face da terra. Aqui, ó. Mas os homens não veem assim. Os homens não veem. R$1 hoje equivale mais ou menos a 2 amanhã. Quem acompanha aquele jornal vê a cotação do dólar. O dólar hoje vale R$5, amanhã vale R$5,50, depois vai valer R$4, R$4,50, já chegou a valer até 2 em alguns tempos. Vê como a moeda, a riqueza do mundo, ela vai oscilando, ela sobe e desce, ela sobe e desce. Mas tem uma coisa boa aqui: a riqueza que está aqui, ela é firme. A riqueza que está aqui, ela é fixa, ela não vive oscilando. A palavra de Deus, ela não perde valor. Ela é o que é hoje, ela é o que foi ontem, ela é o que era antes de ontem, ela é o que será depois de amanhã. Ela é uma riqueza só. É uma riqueza que até hoje está para todos que querem. Mas haverá um momento em que essa riqueza será tirada da terra. Quer riqueza? Tem riqueza aqui. Quer ser rico? Tem riqueza aqui. Quer ser bilionário? Tem aqui. Essa riqueza é a riqueza que não perece, o ladrão não rouba e a traça não deixa de crer. Essa é a verdadeira riqueza. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Teve uma semente, algumas sementes que caíram nas terras, e aparentemente, aqui eu já vou finalizar a mensagem. Aparentemente, aquela riqueza, aquela semente, ela não ia progredir, ela não ia prosperar, porque ela estava numa terra que, mais ou menos, é quando você diz: vamos pegar essa mensagem aqui a eles. Eu acho que não deve nada, não. E aí é onde Jesus Cristo diz: e uns deu 60, outros deu 30 pouco. Perceba aqui uma coisa: que onde menos iria aparentemente acontecer a obra, foi mais aonde aconteceu. Como assim? Aleluia, Senhor. Há muitos que Deus levantou do mundo do pó, das periferias, das ruas, dos abrigos, dos hospitais. É às vezes onde nós entregamos uma mensagem no presídio, no orfanato, e dizemos: eu acho que não vai dar nada. É ali onde está o mistério de Deus, aonde nós não conseguimos enxergar que vai dar alguma coisa. É ali onde começam as coisas a acontecer. Sabe por quê?
Porque Deus trabalha assim. Eu trabalho de forma que vou chegar a todos, mas tem uns que isso depende de nós. Tem uns que a forma como eles vão aceitar é o que vai determinar se haverá mudança ou não. Porque toda mudança na nossa vida, tudo que acontece dentro de nós, é nós que determinamos. Como assim? É Deus que deu o livre-arbítrio. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entro. Então veja que esse se e esse i, ele está dizendo a decisão, a escolha é tua. Eu estou aqui na porta, mas se você ouvir e também abrir, eu entro. E aí você vai começar a ver as coisas acontecendo. A árvore vai começar a crescer, e vai começar a dar frutos, e vai começar a viver o melhor dessa terra. Aí você vai viver duas vidas. Você vai viver bonança aqui na terra, bonança de paz, bonança de espírito, bonança de alegria, bonança de amor, bonança de humildade. E quando o ciclo se fechar aqui, vai viver outra bonança eterna com Deus lá na frente. Glória a Deus. Nós temos uma vida e teremos uma segunda vida. A segunda vida depende da vida que nós temos aqui. É aqui, é hoje e é agora.